tão maravilhoso para mim. Eterno Rei, exaltado nas alturas, glorioso nos céus. Humilde vieste à terra que criaste, por amor pobre se fez. Vim para adorar-te, vim para prostrar-me, vim para dizer que és meu Deus. És totalmente amável, totalmente digno, tão maravilhoso para mim. Vim para adorar-te, vim para prostrar-me, Vim para dizer que és meu Deus. és totalmente amável, totalmente digno Tão maravilhoso para mim. Eu nunca saberei o preço dos meus pecados lá na cruz. Eu nunca saberei o preço dos meus pecados lá na cruz. Eu nunca saberei o preço dos meus pecados lá na cruz. Vim para adorar-te, vim para prostrar-me, vim para dizer que és totalmente amável, totalmente digno, tão maravilhoso para mim. Senhor Jesus, muito obrigada, Pai, pelo privilégio, Senhor, que temos de te louvar, Senhor, de dizer que o que tu és para as nossas vidas, Senhor. Senhor, muito obrigada por tua misericórdia, Pai. Muito obrigada pelo teu imenso amor sobre as nossas vidas, Pai. Senhor, e eu te peço, Pai, continue a abençoar a nossa igreja, Pai. Continue a abençoar o teu povo, Pai. Derrama da tua misericórdia, Senhor, a cada dia sobre as nossas vidas, Pai. Senhor, agora em especial eu te peço pela vida do nosso pastor Hugo, Pai. Seja com a vida dele, Pai. Senhor, eu te peço, fale aos nossos corações, Senhor, através da palavra que será ministrada nesse momento, Senhor. Senhor, muito obrigada por tudo. Cuida de nós, Pai. Cuida das nossas vidas, cuida da nossa mente, Pai. Cuida da nossa vida espiritual, Senhor. Eu te peço, eu te agradeço no nome santo do Senhor Jesus Cristo. Amém. Muito obrigado, Dani e Vânia. A Belinha deve estar aí por perto também. Lindo louvor a Deus com vocês. Muito obrigado, viu? Muito obrigado. Gente, hoje é sexta-feira e de sexta-feira nós temos reservado para falar sobre família. Então dá tempo de você chamar aí os seus parentes, os seus amigos, liga, manda um WhatsApp, convida aí para todo mundo poder participar, os irmãos da igreja. Vamos todos participar desse momento, né? A reunião aí da nossa igreja, e esse é um momento muito importante, estudar a palavra de Deus e falar sobre família. Veja, nós não estamos trazendo aqui
nenhuma novidade. Aliás, assim, a nossa função não é trazer novidade. Porque as pessoas ficam atrás de novidade, não é mesmo? As pessoas, elas querem novidade, uma palavra diferente, uma aplicação diferente. Isso é um perigo, né? Por isso que muita gente acaba entrando aí numas erradas. Só que é o seguinte, a palavra de Deus, ela é firme. E ela é sempre a mesma. Agora, através do Espírito Santo, essa palavra, ela se renova em nossa vida, em nossa alma, em nosso ser. Então, o que nós precisamos mesmo é sermos renovados, lembrados a respeito dos preceitos de Deus para a nossa casa, para a nossa vida, para a nossa família, para os nossos relacionamentos, para o nosso lar. Então, não tem, assim, novidade. Não tem novidade. Principalmente para aquele que já tem uma caminhada cristã, né, e conhece a palavra de Deus. Agora, sim, os preceitos de Deus vão sendo reafirmados em nossa casa, em nossas vidas, quando nós estudamos a palavra do Senhor. Tá bom? Isso é muito importante. Eu quero ler o livro de Deuteronômio, uma parte, né, que se encontra no livro, capítulo 6. Nós vamos ler versículo 1 ao 7. É o Shema, ouve, ó Israel, ouve, ó povo de Deus. Você deve conhecer o texto. Aplicando aqui para nós, ouve, ó igreja gloriosa. Vamos lá, acompanhe aí a palavra do Senhor. Deuteronômio capítulo 6, a partir do versículo de número 1. Esses são os mandamentos, os estatutos e os preceitos que o Senhor teu Deus mandou ensinar-te, a fim que os cumprisses na terra a qual estás indo para possuir. Para que temas o Senhor teu Deus e guardes todos os seus estatutos e mandamentos que eu te ordeno, tu, teu filho, o filho do teu filho, todos os dias da tua vida, para que os teus dias se prolonguem. Ó Israel, ouve e tenha o cuidado de guardá-los, para que vivas bem e te multipliques muito na terra que dá leite e mel, como o Senhor, o Deus de teus pais, te prometeu. Verso 4. Ouve, ó Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, com toda a tua alma, com todas as tuas forças. E essas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração. E as ensinarás a teus filhos e delas falarás, sentado em casa e andando pelo caminho, e ao deitar-te e ao levantar-te. Palavra do nosso Senhor, e Deus continua instruindo, né, aí na sequência do texto. Gente, olhando aqui esse texto aqui, que tempo difícil é esse que nós estamos vivendo aí? Meu Deus amado, que momento complicado que nós estamos vivendo, você não acha? Aliás, assim, antes mesmo dessa pandemia, as coisas já não estavam assim muito fáceis, não estavam muito boas, né? Nós já sofríamos uma complicação. A gente já olhava para a sociedade, e uma sociedade, por exemplo, afundada em drogas ilícitas e drogas lícitas, afundada, né? No campo da criminalidade, crescimento de furtos, assaltos, crimes, né? De forma geral, suicídios, aliás, isso até agora, as pessoas com uma dor na alma muito grande, no campo da sexualidade, uma sexualidade livre, gravidez na adolescência, crianças com 12 anos tendo filho. Onde já se viu um negócio desse? O mundo, não é? Cabeça para baixo. Jovenzinhos já com 2 filhos, 3 filhos,
perspectiva zero na vida. O mundo está complicado, o mundo, a sociedade que nós estamos vivendo. Quando a gente fala de autoridade, falta respeito por todo lado. Então, assim, é terrível essa situação. Nós estamos num mundo, ao nosso ver, assustador, caótico, realmente, conforme diz a palavra de Deus, o mundo jaz no maligno. E aí, olhando tudo isso, assim, não tem jeito. Essas coisas acabam atingindo a nossa casa, atinge a nossa filha, nossa família, atinge assim em cheio os nossos filhos. E aí você vê os educadores, os pedagogos, o Ministério Público, os pensadores, as autoridades, a polícia, o governo, os pais, os pesquisadores, os psicólogos, os terapeutas, os doutores, enfim, todo mundo trabalhando, elaborando projetos, muitos até extraordinários, para diminuir, para amenizar todo o problema, toda essa balbúrdia em que a sociedade da gente se encontra, né? que tá destruindo os relacionamentos da sociedade. Só que é o seguinte, a situação está cada vez pior. Por que será que está pior? Já parou para pensar nisso? Por quê? Por que não conseguem alcançar resultados satisfatórios? Por que será? O que você acha? O que está faltando fazer? Qual é a ideia que ainda precisa ser implementada para melhorar o nosso mundo? Que está aí de perna para cima. Qual a ideia que está faltando? Será que alguém tem um coelho para tirar da cartola aí? O que você acha? Olha só, podem nos chamar de fanáticos, nós somos cristãos. Eu sou cristão, você, nosso ouvinte, eu sou cristão. E quer saber, eu já falei isso nos nossos cultos aqui na igreja. O cristão de verdade, ele é fanático mesmo. Fanatismo é amor, fanatismo é entrega. A gente fala lá, o cara é fanático pelo time de futebol. Eu sou fanático por Jesus. Sou fanático pela palavra de Deus. Na minha ótica, na visão minha, olhando para a Bíblia, a perspectiva humana, de forma adequada para mim, para se alcançar essa perspectiva, a solução está na palavra de Deus, nas orientações de Deus, nos mandamentos de Deus, nos preceitos de Deus. Para mim, o problema do mundo é teológico. Através da instrução divina, todo o problema da sociedade que anda aí dilacerada, tudo isso, o problema de tudo isso se encontra na base, é o que a palavra de Deus instrui. A família é a estrutura máter. Só que a família, no tempo que nós estamos vivendo, a nossa geração está doente. Então, se faz urgente cada cidadão, cada pai, cada mãe examinar como está a sua família. É um exame que todos nós devemos fazer. Você percebe que as pessoas formam famílias, se juntam, né? Começam a morar juntos, sem nenhum preparo para formar família. As pessoas têm filhos, começam a viver juntos, mas sem preparo nenhum. As pessoas da nossa geração constituem uma família sem estabelecer regras, direitos, deveres, sem respeito, sem ordem, sem Deus, sem a devida instrução de Deus para o relacionamento dar certo. Veja, isso é simples. Você pega lá um advogado. Ele não pode ser um advogado se não houver preparo. Ou pode? Não pode. Se ele não receber uma capacitação em uma boa escola de direito, não pode ser advogado. Assim também é com o médico, assim também é com o engenheiro, com o professor, o administrador, enfim, todos. Se não existir um bom preparo, nenhuma dessas funções da vida terá êxito. E a família é assim também, meus ouvintes. Só que é o seguinte,
A família é mais importante ainda, porque a família é a base de tudo. Se nós não nos prepararmos em consolidar a nossa família, tudo vai ruir. E a sociedade rui junto. A base é a família para um bom advogado, para um bom médico, para um bom profissional em qualquer área. É a família. Por exemplo, nós olhamos para a Bíblia, a figura do homem na casa. Segundo a Bíblia, o marido, ele desenvolve o papel de responsabilidade dentro do lar. É a cabeça do lar, é o líder da casa. E não me venha você falar, que absurdo. Não, toda organização tem que ter um líder para que haja ordem, não é assim? Toda estrutura tem que ter um líder. No lar, o marido é o líder da casa. Isso não é opcional. Não é. Na estrutura formada por Deus para a família, é assim. O marido recebe esse chamado de Deus. Se você investigar, antigamente, não é muito longe não, o homem ele era uma figura forte, ele era o provedor, era o norteador, era o protetor da família. Avalie, faça uma comparação como são os homens de hoje. Não se assemelham mais, aliás, está longe, né, de se assemelhar ao projeto fomentado por Deus. E aí, uma tragédia silenciosa vai se formando quando o homem não assume o seu papel. E a mulher também vai na mesma linha. A mulher é a esposa. E segundo a orientação de Deus, a esposa deve ser submissa ao marido. A gente sabe que quando a gente fala que a mulher tem que ser submissa, hoje em dia elas entram até em crise, briga, mas não briga não. Olha só, quando nós vemos o sentido da palavra submissão, nós já explicamos isso em uma dessas nossas devocionais aqui. O termo submissão não é ser inferior. Para com isso. É estar sob uma missão. É isso. A gente sabe que quando um marido ele não ama sua mulher como Cristo amou a igreja, quando o homem age como machista, estúpido, egoísta, né? Essas coisas todas aí ruins, é muito difícil a mulher estar junto, trabalhar junto, estar na mesma visão, ao lado do marido. Eu sei. Mas em uma família saudável, o homem é o líder do time e a esposa está junto, gerenciando o projeto, cuidando para que tudo dê certo. Então, mais uma vez, a mulher não foi separada por Deus para ser a cabeça, mas sim, ela é tão digna quanto o marido, igual. Contudo, o papel dela é diferente do papel do marido. Há uma diferença estrutural ou não? Há uma diferença entre o homem e a mulher ou não? Há uma diferença na estrutura cerebral, física, emocional, hormonal, enfim, etc. Deus nos fez diferentes. Somos diferentes. Então, por não entender a família de hoje em dia, por não entender que nós somos diferentes, os casamentos estão ficando adoecidos. Dentro de casa está virando ringue. E isso acaba exalando por toda a cidade, porque a família é a base de tudo. E os filhos, para a gente terminar? Moçada, os pais são autoridades sobre os filhos, sobre vocês. O que a gente vê hoje? Pai e mãe, é um problema também, né? Pai e mãe terceirizando a autoridade sobre os filhos. Falei agora há pouco sobre formar família. O que precisa? Precisa estabelecer de antemão regras, princípios. Como é que vai ser o relacionamento? E procurar ser fiel à estrutura desses princípios, entendeu? Não é só ir casando e se juntando e fazendo filho. Não é assim, não. Tem que se preparar. Eu vou ser pai, eu vou ser mãe, que ótimo, que legal, que bacana, que bênção. Só que é o seguinte, entenda isso, você é quem vai escolher se essa relação de pai, mãe e filho vai ser fácil ou difícil.
é você. Pai e mãe precisam desenvolver autoridade dentro de casa. A gente sabe que palavras, a pedagogia já diz isso, né? Instrui, mas o exemplo arrasta. O teu filho, nossos filhos estão de olho em nós, atentos a cada passo, a cada decisão. Filhos, gente, aprende dentro de casa a não guardar as coisas. É dentro de casa que aprende esses negócios. A não organizar nada dentro de casa. Filhos aprendem, os pais indo atrás lá, recolhendo todas as tralhas. Problema, daí eles crescem. O que acontece? Continuam fazendo assim. A vida se torna uma bagunça. Desorganizados. É o quadro da sociedade que nós estamos vivendo. Esse é o cenário. Outra coisa, não falar não para os filhos. Os filhos acabam crescendo sem limites. Sem limites. Gente, quando não permitimos que os nossos filhos passem por frustrações, quando a gente não fala não, tem medinho de falar não, a gente tira, rouba, furta dos nossos filhos a oportunidade deles vencerem na vida. Olha que negócio sério. Alguém já falou do exemplo da borboleta, já ouviu isso? Que quando alguém vai lá no casulo, rasga o casulo para ajudar a borboleta a sair. Isso não dá certo. Não dá certo. A borboleta até sai do casulo, só que a asinha dela ainda não se desenvolveu, aí não sabe voar. Os pais, é a mesma coisa, precisa ter sabedoria de Deus no desenvolvimento dos seus filhos. Pare de mimar os filhos. Deixa-os enfrentar os seus problemas, os seus dilemas. Para de ficar adulando. Pais e mães que querem ser amigos do filho, tudo bem, pode até ser amigo, mas ser amigo é a parte menor. Eles já têm os amigos deles. Pai e mãe são autoridade dos filhos. Essa sociedade aí doente tem afugentado o significado de autoridade, como se fosse um crime. Ai, não pode nem falar de autoridade. Estamos vivendo uma época de filhos que são reizinhos dentro de casa, né? A síndrome dos imperadores, pequenos imperadores. Gente, as crianças não podem ter a rédea da vida deles. Não pode ser assim. Pais que obedecem filhos vão chorar lá na frente. E não é muito longe não, é ali adiante mesmo. Uma outra coisa aqui sobre os filhos, pais de adolescentes, pais de jovens. Vou fazer uma pergunta, vocês sabem por onde seus filhos andam? Aonde eles entram? Pai e mãe precisa saber o que os seus filhos andam fazendo. Você precisa saber. Os pais precisam já, desde cedo, ganhar a confiança dos seus filhos. Entendeu? E olha, não tem escola para isso, viu? Não tem. Ganhar confiança é vida junto, é construção diária de vida, de amor, relacionamento. Se você perdeu lá atrás, é muito complicado reconquistar isso de novo. Para os filhos que são cristãos, há um perigo seríssimo de se tornarem crentes nominais. Tem pesquisas que mostram aí um índice muito alto de filhos de crentes que deixam os caminhos de Jesus logo no segundo ano da universidade. Misericórdia. Que problema seríssimo. Cuidado. Como que a gente pode fazer com tudo isso? Vamos ver o texto que nós abrimos. Olha aí o texto da palavra de Deus aqui em Deuteronômio. Abre assim, olha, esses são os mandamentos, os estatutos, os preceitos que o Senhor teu Deus mandou ensinar-te, a fim de cumprir na terra que você está indo para possuir. Esses são os mandamentos para que você tema o Senhor. Tema a Deus. Guarde os mandamentos, os estatutos que eu, Senhor, te ordeno. Tu
vocês, os pais, os filhos e os filhos dos teus filhos, todos os dias da tua vida, para que você tenha uma vida abençoada. Olha que coisa, uma vida abençoada. Ouve, ó Israel, ouve, ó igreja, ouve, ó povo de Deus. O Senhor nosso Deus é o único Senhor. Ame o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, com toda a tua força. Ame o Senhor. E essas palavras que eu te ordeno, diz o Senhor, que estejam no teu coração. E mais uma vez, ensinarás a teus filhos e delas falarás, sentado em casa, andando pelo caminho, ao deitar-te, ao levantar-te. Gente, não é o pastor, nós temos falado isso, não é o ministério infantil, não é o professor, é você, pai e mãe. Agora, para terminar aqui, parece ser fácil demais. E é fácil, não é fácil. Apenas os grandes pesquisadores ainda não descobriram que a solução para essa sociedade desconcertada aí fora, a solução para essa sociedade está na família que teme a Deus e que vive em obediência aos estatutos de Deus, para que os dias dessa terra sejam dias abençoados. Os técnicos não descobriram ainda esse segredo. Se fazem de surdos, se fazem de cegos, mas você não. Está aí a palavra de Deus para você aplicá-la na tua vida, no teu lar. Faça aí uma roda em torno da mesa da tua casa. Leia a palavra de Deus, ensine já para o teu filho desde pequeno. Acompanhe isso. Que Deus te abençoe. Vamos orar nesse momento. Eu quero que você ore pela tua casa, pela tua família. Se você está sozinho, ore pela tua família. Deus está junto de você e irá ouvir a tua oração, o teu clamor. Se você está com a tua família, abençoe a tua família nesse momento. Deus abençoe a todos. Não deixe de participar da Escola Bíblica Dominical Online, domingo, 10 da manhã. E o culto domingo às 19 horas, onde todos estaremos reunidos para louvar o nosso Deus. Que o Senhor abençoe a todos, uma ótima noite. Gostou deste devocional? Então inscreva-se em nosso canal clicando no botão vermelho que está aqui embaixo. Deus te abençoe.